Iniciada a gravação da nossa aula do dia 26 de junho de 2021, ainda no período da Covid, e agora nós estamos iniciando um TQE, um treinamento de questões para o Enem, beleza? E hoje o tema da nossa aula, meu camarada, vai ser mais História A. Mais História A, isso aí, História A, já que o seu último TQE feito com o tio Serlon na atividade, ele priorizou a História B, História do Brasil. Então, hoje a gente vai falar de antigo regime, de renascimento, de iluminismo, de reforma, questões novas, questões massas, beleza? Vamos lá ver então qual é que é? Calma aí que eu acho que alguém levantou a mãozinha ou levantou sem querer? Ou tem alguma dúvida? Estamos num total agora de 81 pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar via chat aqui. Show de bola? Senhores, eu vou espelhar a questão para vocês fazerem. Vou dar um tempinho, sacou? 2, 3 minutos, para a gente poder resolver a questão e revisar o conteúdo em cima dela. Mas 2 minutos, 3 minutos no máximo, sacou? Para poder tentar fazer uma quantidade maior de questões. E 3 minutos é o máximo que você tem em médio de tempo no Enem, beleza? Então, bora lá. Tá aí a primeira questão, marcando 3 minutinhos. Beleza? Vamos lá. Enem digital do ano passado. Aí uma curiosidade, né? Os meninos do ensino médio estão fazendo as provas online, né? E boa parte dos senhores também, né? E aí, quando a escola está tentando colocar a galera para vir fazer a prova presencial. E aí eu achei interessante, porque quando vai argumentar com alguns pais para trazer os meninos para fazerem a prova presencial, eles vão e falam assim: não, mas o meu filho vai fazer a prova online. Ele vai fazer o Enem digital, vai fazer o Enem online. Aí estão achando que fazer o Enem online, o Enem digital, é fazer ele de dentro de casa.
Aí eu vou e falo assim: não, minha senhora, o seu filho vai fazer o Enem digital dentro de uma escola, com um computador, com a tela fixa, sacou? Ele não tem como transitar de tela para outra, não. Ah, quer dizer então que não vai ser de dentro da minha casa? Não, não, né? De dentro da sua casa, com a parada podendo entrar e sair, pegar várias páginas, seu filho vai tirar 10 em tudo. Eles ficaram chocados. Eles acharam que era uma prova online igual as que acontecem agora. E não é. Mas vamos pular. Senhores, tem alguém com o microfone aberto, só ficar atento. Deixa eu desligar o microfone da galera, que tem um camarada aqui, o microfone aberto. Mas vamos lá, já resolvi. Olha essa questão. Na primeira bica, abasteciam os negros, forros e cativos, os mulatos e os índios. Na segunda, os moiros das galés e os da primeira bica, quando fosse necessário. A terceira e a quarta estavam reservadas aos homens e moços brancos. Na quinta, enchiam as mulheres pretas, e na sexta, as mulheres e moças brancas. A quem infringisse essa ordem, eram aplicados severos castigos, açoitamento com baraço e pregão, ao redor do chafariz, sendo de cor, sendo de cor. Então, sendo de cor, você tomava esse castigo. E 2.000 réis e multa de 3 dias de cadeia, sendo branco o prevaricador, aquele que foi lá, meu velho, e burlou a situação. Olha só esse detalhe. Questões do Enem são questões que você tem que ler com tranquilidade, de forma pausada, respirada. Ah, por quê? Porque muitas dessas questões elas vão ser respondidas a partir da interpretação pura e simples daquele texto. Então, às vezes, os camaradas vão fazer a prova, eles vão tão agitados que eles acham que eles têm que ler tudo rápido para poder sobrar tempo para poder fazer as outras coisas. A pressa é inimiga da perfeição. Esse momento é um momento que você tem que ter tranquilidade, saber que o seu prazo médio é de 3 minutos, ter certeza que tem algumas questões que vão ser mais rápidas do que 3. Algumas vão passar um pouquinho mais, mas tem que ter em mente, tem que ter um tempo de 3 minutos para você poder fazer essas questões, sacou? E aí, velho? E aí, lê com tranquilidade, porque se você ler rápido, você não vai entender o texto, sacou? E aí, o que acaba acontecendo é que você vai ter dificuldade para poder responder a questão. Então, lê com tranquilidade. Olha como que a Pada ficou. Na primeira bica, abasteciam os negros, forros e cativos. Quer dizer, abasteciam os negros, forros e cativos eram os escravos e os libertos, os mulatos e os índios, sacou? Na segunda, os moiros das galés. Quem são os moiros das galés? Aqueles caras que trabalham naqueles navios tocados a remo, sacou? E os da primeira bica quando fosse necessário. Então, tipo assim, se não desse conta de negros alforriados ou escravizados, dos mulatos e dos índios ficarem só na primeira bica, eles poderiam usar a segunda bica também. A terceira e a quarta estavam reservadas aos homens e moços brancos. Homens significam os casados, moços são os solteiros. Na quinta enchiam as mulheres pretas, ó. E na sexta, as mulheres e moças brancas. Mesma coisa, casadas e solteiras. Beleza? A quem infringisse essa ordem eram aplicados castigos severos. Açoitamento com baraço e pregão ao redor do chafariz, sendo de cor. Então, se você fosse de cor, porrada mesmo. E 2.000 réis e multa de 3 dias de cadeia se você fosse branco que cometesse alguma infração. Ou seja, pegasse água em uma bica diferente. A Organização dos Consumidores nos Chafarizes Públicos de Lisboa, no século XVI, descrita no texto, expressava o quê? Escassez de recursos hídricos? Não, porque o texto fala que todo mundo, desde escravos até mulatos, mestiços, indígenas, brancos, pretos, casados, solteiros, tem acesso. Reprodução de distinções sociais. Aí sim. Aí você fala por quê? Que você observa que cada setor da sociedade ou cada classe social fica no seu devido lugar, cara. Essa é uma característica muito própria da sociedade do antigo regime, que era a sociedade dessa época, das monarquias com os estados nacionais modernos, dos absolutismos, aqueles que tinham privilégio em detrimento daqueles que não tinham. Os nobres e o clero têm privilégio, não pagam imposto, recebe pensão. O terceiro estado, meu velho, na ocasião, pegando o exemplo de Revolução Francesa, que seriam os burgueses, os sans-culottes, que são os proletários, trabalhadores urbanos, os camponeses,
que seriam desprivilegiados, que pagavam a maioria dos impostos, não tinham acesso à participação. Então, o que está acontecendo é uma representação do antigo regime, onde você tinha uns que tinham privilégio e outros que não tinham, dentro da própria sociedade. Quem vai beber em tal bica, quem vai beber em outra bica. Aqui só bebe esse tipo de gente, acolá só aquele outro tipo de gente. Beleza? Prevenção de transmissão de doença não, porque a água é a mesma para todo mundo. Você imagina que nessa época, as monarquias estavam em plena modernização, beleza? Mas ainda não tinha água encanada para todas as residências, sacou? Então, para atender a população geral, você tinha chafarizes públicos, onde uma água potável ou de qualidade mínima chegava para as pessoas poderem utilizar. Lembrando que esses chafarizes públicos na Europa, até os dias de hoje, são de água potável e as pessoas ainda consomem água dele, beleza? Prevenção de transmissão de doenças não tem nada a ver. Obsolência das técnicas de fornecimento, não, porque isso era o que havia de mais moderno. Não tinha água encanada em casa, mas já ter um chafariz para toda a sociedade conseguir chegar e ter acesso, já é um negócio bem desenvolvido. Ineficiência da cobertura dos serviços estatais, eu acabei de provar o contrário. Se eu consigo fornecer água desde escravos a pessoas libertas, homens e mulheres em quaisquer grau, esse serviço é um serviço de qualidade. Vamos ver como que ficou a resposta dessa primeira questão? Vamos lá. Primeira questão está aí. O texto aponta para o cotidiano da capital portuguesa, Lisboa, no século XVI. A Europa era caracterizada pelo antigo regime, isto é, o absolutismo na política, o mercantilismo na esfera econômica e a sociedade estamental era a herança medieval. Essa parte é massa, cara. Aí você fala por quê? Porque dificilmente você consegue enxergar isso na aula. Aí você fala como? A maioria dos modelos econômicos, sociais, políticos, quando eles transitam de uma fase para outra, eles levam ou criam novidade, eles criam novidade, mas levam resquícios do modelo anterior. Então, você vai ver, por exemplo, assim, o que faz um mundo iniciar e outro terminar? Queda do mundo antigo, é a queda de Roma, as invasões bárbaras, né? Então você sai para um mundo medieval, um mundo feudal. Você imagina que no mundo do antigo regime de Roma, você tinha um poder centralizado. No mundo feudal, você tem um poder político descentralizado, sacou? Você tinha uma sociedade mais urbana. No mundo feudal, você passa a ter uma sociedade predominantemente rural, sacou? Mas ainda continua a ter um resquício do antigo regime, a igreja, sacou? A igreja católica do Império Romano sobrevive no mundo feudal, beleza? E aí vai vendo. Quando você vai do mundo feudal, Idade Média, para a Idade Moderna, que aqui quer dizer quando vai iniciar o antigo regime, com a queda do mundo feudal, se inicia a Idade Moderna ou o antigo regime, beleza? É diferente isso, né? Você falar Idade Moderna e antigo regime. É porque na Idade Moderna está formando os estados nacionais, as monarquias centralizadas, sacou? E esses monarcas vão tentar cada vez mais centralizar o poder para se tornarem absolutistas, sacou? Aí, e aí você tem, querendo ou não, da Idade Média para a Idade Moderna, você teve uma política que era descentralizada no mundo feudal, Idade Média, para ser centralizada no mundo moderno, no antigo regime, absolutismo. Você tinha uma economia que era basicamente agrícola, de subsistência no mundo feudal, Idade Média, para ter uma economia mercantil, comercial, manufatureira, sacou? No mundo moderno, que é o mercantilismo. No entanto, olha a sociedade. Assim como ela era estamental no antigo, no mundo medieval, os oratori, os que oram, o clero, os belatori, os que guerreiam, os nobres, e os laboratori, os que laboram, os que trabalham, que seriam servos, cada um na sua devida categoria, ir contra aqueles estamentos era ir contra o que Deus destinou para você. Aí você observa que agora, no mundo moderno, no antigo regime, mantém-se a ideia. Só que ao invés de falar oratório, belatório, laboratório, é clero, nobreza e o resto. Sacou? Ou como você vê na França. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, burguesia, trabalhador rural, trabalhador urbano. Os dois primeiros estados têm privilégios, não pagam impostos e recebem pensões, em detrimento dos demais. E aí, ó, praticamente sem mobilidade social, observa que é praticamente sem mobilidade, não está falando que ela é imóvel. Apesar de ser uma sociedade estamental, e você imagina quando estamental, como está, fica. Estamental, como está, fica.
mas existe mobilidade de uma para lá, outra para cá. Aí você fala, como? Pô, ninguém nasce no clero. Então, alguém da nobreza vai para o clero, vai ser alto clero. Inclusive, algum servo pode também ir para o clero. Ele vai ser baixo clero. Sacou? Ou, por exemplo, um burguês vai comprar um título de nobreza, vai virar um nobre de toga. Ou, por exemplo, um burguês vai se casar com um nobre em decadência. Ele passa a se tornar nobre também. Então, existe mobilidade. São poucas, mas existem. Beleza? Show de bola. Bora lá espelhar a segunda questão, enquanto eu vejo o que tem aqui no nosso chat. Show de bola. Marcando, beleza? Beleza? Enquanto vocês vão terminando de responder aí, as perguntas aqui do chat. A Rafaela Gin perguntou: forro seria o quê, prof? É o forreados? Justamente, Rafaela. A Eloá Paraguaçu colocou: prof, o fato de só escrever em mulheres pretas, sem falar das de moças, representa alguma coisa? Sim, representa o fato de que não davam valor à sexualidade das mulheres negras naquele momento. Tinha essa ideia de que elas tinham uma vida sexual iniciada muito mais cedo. Boa parte delas, por exemplo, eram escravas na zona urbana, era justamente para serem prostitutas. Então já tinha uma ideia de que a mulher negra era decadente, de que todas elas eram mulheres, de que não existiam moças virgens, sacou? Existia essa ideia aí, Eloá, você pegou bem. Mas não tem nada a ver com a resposta, né? É um texto da época. Aí o Vinícius está perguntando, professor, eram comuns nativos e negros em Portugal? Sim, você tem que imaginar que Portugal, ele, logo que ele começou a fazer a navegação, ele vai montar a primeira feitoria dele em Ceuta, Celta, sacou? Norte da África. Ele é o primeiro país que vai começar a fazer o contorno da África, que é o périplo africano. Então você vai ter uma quantidade significativa de negros e nativos, meu velho, em Portugal. Negros escravos e alforriados e de outros lugares em Portugal. Olha essa segunda questão do mesmo Enem, falando do mesmo assunto. Você acabou de ver uma questão falando a respeito de antigo regime e de estrutura social, beleza? Sobre hierarquia, sobre pouca mobilidade. Olha essa, mas é massa que ela traz um outro assunto com a mesma ideia. Certos músicos agradavam tanto ao público da corte por seu talento especial, como virtuose ou como compositor. Bem, virtuose, para quem não sabe, é um artista que ele chega ao clímax do desenvolvimento da sua arte, do seu instrumento, da sua voz ou do que for. É um camarada que ele se dedicou em tempo integral a fazer aplicação da técnica mais refinada, da técnica mais evoluída que se pode em um instrumento. Quando se fala que o camarada possui uma virtuose, quer dizer que dificilmente alguma pessoa vai conseguir fazer a mesma coisa que ele faz com qual instrumento ele toca. Que sua fama se espraiava para além da corte local,
onde estavam empregados, chegando aos mais altos níveis. Eram chamados para tocar nas cortes dos poderosos, como aconteceu com Mozart. Imperadores e reis exprimiam abertamente prazer com sua arte e admiração por suas realizações. Tinham permissão para jantar à mesma mesa, normalmente em troca de uma execução ao piano. Muitas vezes se hospedavam em seus palácios quando viajavam, e assim conheciam intimamente seu estilo de vida e o seu gosto. E aí, Elias Nobé, falando de Mozart, Sociologia de um Gênio. Com base no caso descrito, qual elemento histórico do antigo regime contrasta com o trânsito de intelectuais e artistas pelas cortes? Bem, se observa que o camarada quer, olha o comando, com base no texto descrito, qual elemento histórico do antigo regime, já citou qual momento, contrasta, quer dizer, diferencia, contraria o que o antigo regime pregava e o que estava acontecendo aqui. Contrasta com o trânsito de intelectuais e artistas pelas cortes. Velho, você acabou de ver eu falar na questão anterior que o antigo regime é uma sociedade de ordens, é uma sociedade de estamentos, é uma sociedade que os primeiros têm privilégios, ao primeiro e segundo estado, clero e nobreza, e os demais não têm. Então, quando você fala, por exemplo, de artistas que podem ser pessoas que vieram de nichos comuns ou de segmentos sociais comuns, podem chegar à mais alta estatura do setor social por apresentar uma arte perfeita e refinada. Sacou? E aí, o contraste é qual? Como que um camarada que é um tocador de piano vai viver junto da alta corte? Ele nem é nobre. Como que um camarada que é um tocador de violino vai viver junto da alta corte? Ele nem é do clero, nem é da nobreza. Esse é o contraste. A arte que ele desenvolvia era tão plena que fazia ter uma ascensão a outras camadas. Daí, a resposta dessa questão, o contraste com a rigidez das estruturas sociais. Em estruturas sociais rígidas, como era do antigo regime, o fato de você ser um artista bem-sucedido ou muito capacitado, de virtuose, abria as portas das várias e várias camadas sociais fechadas que existiam naquele momento. Pode crer? E aí, fragmentação do poder estatal, nada a ver. Autonomia de profissionais liberais, nada a ver, não tem contraste. Naquele momento lá já existia antigo regime, tem burguesia, tem comércio, tem mercantilismo. Harmonia das relações interindividuais, não é harmonia, só tem aí, meu velho, um camarada que é um artista que vai chegar a ter esse processo. Racionalização da administração pública, nada a ver. Vamos ver lá como é que ficou o gabarito dessa segunda questão. Vamos ver como colocaram esse gabarito. Segunda questão, aqui. Olha aí. Ó. O antigo regime foi caracterizado por muita rigidez nas estruturas sociais. Havia uma sociedade hierarquizada, como eu te falei, praticamente sem mobilidade social. Pode ver que é o mesmo comando que o Enem deu na questão de cima. Olha lá, praticamente sem mobilidade social, com privilégios para o clero e para a nobreza. Os músicos mencionados no texto contrastavam com as regras do antigo regime. Eles não são nem do clero, nem eram da nobreza, e tinham a possibilidade de viver no meio deles. Esse é o contraste. E já do ponto de vista da sociologia, e aí por isso que eu acho a prova de ciências humanas do Enem massa, o Enem, desde que ele foi reformado, ele prega a ideia da interdisciplinaridade, sacou? Só que eu vejo essa interdisciplinaridade muito mais forte, muito mais presente nas provas de ciências humanas e de linguagens, sacou? Na ocasião, se observa que essa questão ela poderia ser respondida tanto do ponto de vista de história quanto do ponto de vista de sociologia, sacou? E é justamente o fato de um professor ter falado uma coisa e o outro também ter falado a mesma coisa que vai facilitar o processo de vocês acertar a questão. E foi que justamente que eu comentei com a nossa área ano passado. Eu falei assim, quando a gente for publicar os gabaritos do simulado, do Enem, sacou? Principalmente os vestibulares do Enem, a gente tem que ter na nossa cabeça a ideia de que a nossa prova é a mais interdisciplinar. E colocar que uma questão foi feita só por uma área é você desmerecer a outra. Você tem que imaginar que nós temos que nos fortalecer quando nós damos as mesmas coisas. Você não pode se imaginar que você deu aquilo e os outros não e levar o crédito só para uma disciplina. É desnecessário, sacou? Olha do ponto de vista da sociologia. A análise de Nobé Elias é instigante porque revela a complexidade social que contribuiu para que Mozart desenvolvesse suas habilidades a tal ponto de ser considerado um gênio.
Essa complexidade está descrita no contraste entre o trânsito de intelectuais e artistas pelas cortes e a rigidez das estruturas sociais do antigo regime europeu. O que o camarada está querendo dizer aqui, o nobelista está querendo dizer? Que pessoas como Mozart, como Beethoven, como Bach, se não tivessem, meu velho, a possibilidade de se apresentarem para as mais altas cortes, viverem num mundo onde a riqueza, o luxo, a remuneração era muito maior, eles não teriam condições de se tornarem os gênios que eles se tornaram. Aí você fala por quê? Porque se eu tivesse que me apresentar apenas para o popular, com baixa remuneração, talvez isso fosse insuficiente para me garantir um tempo e uma qualidade de vida necessário ao desenvolvimento da virtuose naquele instrumento. Sacou? Ah, pode crer. Então, saquei qual é que é. Então, é necessário que o camarada ele tenha uma remuneração elevada, que conviva com os gostos mais refinados, para ele ter tempo suficiente para se dedicar àquela arte e fazê-la se desenvolver. Show de bola? Muito boa questão. Apesar de falar da mesma parada, vamos lá. Essa próxima também é bem legal. Terceira questão, marcando 3 minutinhos no máximo. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou ver no chat e depois eu respondo quando a gente voltar. Beleza? Questãozinha curta, mas que, como eu disse no começo da aula, tem que saber ler. Tem que saber ler e tem que ler com tranquilidade para você entendendo trecho a trecho e aí marcar a questão certa. Leu rápido, chegou no comando da questão e viu que você não lembra que você leu, pode voltar e ler de novo. Não perde a questão, não. Olha essa também do ano passado. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Até as notas de rodapé às vezes respondem às questões. Não deixem de ler, beleza? Porque, como eu estava falando para os meninos da aula anterior, da terceira série, a gente passou a vida inteira fazendo questões tipo vestibular tradicional. E, infelizmente, algumas daquelas questões traziam textos imensos ou figuras que não tinham nada a ver com a questão, com o comando, com a resposta. Sacou? E aí você não pode imaginar que a mesma coisa acontece no Enem, cara. Aí você fala por quê? Porque todos os textos do Enem, pelo menos na prova de ciências humanas, terá a ver com a resposta. Inclusive, muitas vezes, a nota de rodapé é fundamental para você marcar a resposta correta. Então, leia com tranquilidade. Aí, um texto do Oliveira, desconstruindo mapas, revelando espacializações, reflexões sobre o uso da cartografia em estudos sobre o Brasil colonial. O cara está falando sobre a cartografia e o Brasil colônia. A análise contida no texto, na análise contida no texto,
A representação cartográfica da América foi marcada por o quê? Aí você fala, caraca, na análise contida do texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Tem que voltar. Olha de novo. Você viu já qual é o comando. Inclusive, um macete comum, e eu até indico, é antes de você começar a ler o texto, você já lê já o que o cara está perguntando. Na análise contida no texto, quer dizer que a resposta está ali, velho. Sacou? A representação cartográfica foi marcada por quê? Então já vai frisando. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou um processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios do território foram ignorados pela cartografia europeia. Com certeza. Se eu afirmo que a cartografia da época moderna foi uma invenção da América pelos europeus, se eu inventei, quer dizer que eu desconsiderei tudo que os próprios caras do lugar sabiam. Sacou? É que ele fala, ó. Significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia. Ou que foram privados da sua representação territorial. Tipo assim, não quero saber do que você sabe sobre o seu território, não. E nem da sua autoridade de conhecimento sobre o espaço. Quem estava aqui, quem sabia a fronteira de um território com o outro, qual que era o lugar, qual que era o povo, qual que era a autoridade, quem é o dono daquele espaço, o que tem naquele espaço é a população nativa. Até mesmo a questão de fronteiras entre povos, sacou? Os europeus não quiseram saber de nada disso. É um pensamento eurocêntrico, é um pensamento etnocêntrico, que tende a colocar a cultura europeia acima da cultura dos povos conquistados. Se observa que é o processo de invenção da América. Eu estou inventando. Aí você fala, pô, se eu estou inventando, eu estou levando a sério o que aquilo realmente é? Não. E eu nem quero considerar o que aquilo realmente é, porque aqueles povos são indígenas, aqueles povos são índios, aqueles povos são silvícolas, aqueles povos são selvagens. Nós somos superior a eles. Porque nós vamos falar de um mapa, vamos fazer um mapa, se os caras nem sabem ler e escrever? Como que eles vão poder contribuir para esse processo? Esse é o pensamento de superioridade que vai predominar nesse momento quando se faz um mapa, sem perguntar aos caras que moram no lugar como que é. Sem você ter vivido no lugar para poder saber. E aí, resposta certa dessa terceira questão, afirmação das formas de dominação, sacou? Asserção da cultura dos nativos, não, porque se você acessisse a cultura dos nativos, ela seria integrada, e não foi. Avanço dos estudos do ambiente, não, eu nem sou dali, eu inventei um ambiente. Afirmação das formas de dominação, eu sou superior, você é inferior. Eu faço do jeito que eu quero, sem perguntar a você. Exatidão da demarcação das regiões, não. Eles inventaram, né? Então, como que vai ser exato? Aprimoramento do conceito de fronteira? Não. Eles inventaram. Como eles vão saber a fronteira de onde com onde? Beleza? Então, terceira questão, vamos lá ver como que ficou. Gabarito 333. Aqui, 3. O texto afirma que os conhecimentos ameríndios sobre o território americano foram ignorados pela cartografia europeia no momento da feitura dos mapas relativos ao continente recém-achado pelos europeus. Recém-achado. Por isso que eles inventaram. Isso representa uma forma de afirmação da dominação europeia sobre a população nativa americana, a partir da imposição do conhecimento europeu sobre o conhecimento ameríndio. A ideia de que os europeus são superiores aos americanos ou aos nativos da América. Beleza? Vou espelhar a quarta questão e já vou vendo lá o que a galera tem de dúvida no blog. Olha lá, marcando, tá?
Beleza? Já tinha uns 10 anos que não caía a Revolução Francesa no Enem e ele caiu ano passado. Vamos lá. Bem, senhores, quando se fala de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na verdade, quando se fala de Revolução Francesa, você tem que imaginar que por que a Revolução Francesa é tão importante? Por que ela é tida como um marco da queda de um antigo regime para o surgimento de um outro? Por que ela é o marco da queda da Idade Moderna para a Idade Contemporânea? Porque derrubou a monarquia absolutista, muitos vão afirmar. Mas não uma simples monarquia absolutista. O maior modelo absolutista vigente na Europa foi o francês. Se você for imaginar, esse processo de queda de antigo regime, de derrubada de monarquia absolutista, ele aconteceu antes na Inglaterra, sacou? Décadas e décadas antes, sacou? Ronde, então por que da Inglaterra não foi tão importante nessa medida? Pelo fato de que na Inglaterra, desde 1200 e lá vai bolinha, desde depois do Ricardo Coração de Leão, que morre numa cruzada, quem assume vai ser o João Sem Terra, o irmão dele. E o João Sem Terra, ele foi obrigado a acatar, para ser aceito pelo Grande Conselho, que hoje é o parlamento, ele foi obrigado a acatar a Magna Carta, sacou? E a Magna Carta da Inglaterra, ela afirmava que o rei não poderia criar impostos ou novas leis sem a aprovação do grande parlamento, ou seja, daquilo que vai se tornar o Congresso, o parlamento no futuro. Na verdade, falava o grande conselho, que depois se torna o parlamento, que se divide em Câmara dos Lordes, que seria hoje o Senado, né? E a Câmara dos Comuns, que seriam os deputados federais. Então, desde 1200 e pouco, existe uma carta, existe uma Constituição magna, quer dizer, suprema, que afirma que o rei não pode criar leis e impostos sem aprovação do parlamento. Alguns monarcas seguiram integralmente a Magna Carta e outros passaram por cima dela diversas vezes. Mas o fato de alguns terem seguido, do parlamento ter sido consultado com muita frequência, sacou? Você pode ver que na Revolução Inglesa, os camaradas vão consultar um parlamento, vai ficar um longo período sem consultar, é de 11 anos. 11 anos sem consultar o parlamento. Se você for ver na França, quando Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que seria a mesma coisa que um parlamento, já havia 172 anos que os Estados Gerais não eram convocados. Ou seja, de que o rei determinava as três esferas do poder, executivo, legislativo e judiciário, de forma plena. E se na Inglaterra existia uma constituição que limitava os poderes dos reis, apesar de alguns não seguirem, na na França, não existia nada que limitasse o poder do rei. Ao ponto do Luís XVI falar: o Estado sou eu sou o Rei Sol, tudo orbita ao entorno de mim. Então, o absolutismo dos Bourbons foi o absolutismo mais absoluto, se é que se pode afirmar, que tem na Europa. Então, a queda da monarquia absolutista mais forte da Europa é a queda do antigo regime. É o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E aí, os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos dos homens são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis, quer dizer, intransferíveis, e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Massa esse texto. Texto massa. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer o quê? Bem, velho, observa que o camarada, esse primeiro momento, foi aquela Assembleia dos Estados Gerais, né, que o nosso camarada Luís XVI convocou para poder tentar aprovar a ideia de que o primeiro e o segundo estado também deveriam pagar impostos, né? Porque naquela época, lembra que quem pagava os impostos era só o terceiro estado. E o Luís XVI ele herdou uma França quebrada, uma França falida. Você imagina que desde o Luís XIV para cá, a França tem passado por um processo de gastos imensos,
de guerras gigantescas e com endividamento muito grande. Você imagina que a França vai participar da Guerra dos 30 anos, vai participar da Guerra dos 7 anos, vai participar do processo de independência das 13 colônias, vai construir o Palácio de Versalhes, que é a maior construção de um monarca, meu velho, na Europa naquela época. Vai ter a maior corte vivendo junto do monarca, dentro do Palácio de Versalhes. Vai dar altas pensões e privilégios para a clero e nobreza. Isso traz um endividamento imenso. Pra você ter uma leve ideia, quando o Luís XV foi passar o poder para o Luís XVI, ele falou assim: depois de mim, o dilúvio. Olha só o que o cara fala. Tipo assim, bicho, ó, tô te entregando o poder, você vai pegar uma França, mas você vai pegar uma França endividada, uma França falida, que para piorar vai passar por catástrofes climáticas, de geadas que o solo congela e não produz nada, sacou? De fome e miséria extrema, e deu no que deu. E aí o nosso camarada Luís XVI até tentava nomear ministros com a expectativa de resolver a crise econômica, mas não teria como resolver a crise econômica aumentando impostos para o terceiro estado, visto que o terceiro estado não tinha mais de onde arrancar dinheiro para pagar. Então a ideia seria a inclusão do primeiro e segundo estado no pagamento de impostos. Eles se retiraram dos estados gerais, né, da Assembleia Geral, e o terceiro estado se declara a Assembleia Nacional Constituinte e faz a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Observa que é do homem, gênero masculino, beleza? E aí? O que tem de diferença nessa parada? O que tem de diferença? Não, o que tem de diferente nessa coisa aí? Na verdade, não tem diferente, está copiando aquilo que o John Locke colocou, sendo ele o pai do iluminismo, de que o Estado deve existir para garantir os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Inalienável, já falei que é intransferível, como a vida, a liberdade, sacou? E quais seriam os direitos? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. São direitos naturais, inalienáveis e sagrados. E observa também que tem uma pitada de influência da independência dos Estados Unidos, né? Na Constituição dos Estados Unidos, eles vão colocar não só esses princípios que o próprio John Locke coloca, no Bill of Rights, na Bloodless Revolution, ou na Revolução Incruenta, ou na Revolução Sem Sangue, Bloodless Revolution. Revolução Gloriosa. Ah, tá gastando hoje, né, Rondinelli? Tô gastando. E aí, meu camarada, você vai ter o quê? Ele colocou esses princípios no Bill of Rights, sacou? Esses princípios vão ser inclusos no Bill of Rights in American, que vai ser o dos Estados Unidos, também vai ter, é o processo é a Constituição deles. E você vê isso agora na Revolução Francesa. O novinho é a busca pela felicidade, que os Estados Unidos colocam na sua Constituição. Direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca pela felicidade. Observa que são relativas aos cidadãos. Não cidadãos não fazem parte desse código de leis que torna todos iguais perante a lei. Alternativa correta, dedidado, paridade do tratamento jurídico. Todos são iguais perante a lei, independente de credo, cor, sexo, religião, papapá. E aí, Ronde? Então, o documento elaborado no contexto da Revolução Francesa reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a manutenção das terras comunais? Não. Terras comunais já nem existiam na França absolutista, isso é da Idade Média, feudal. Supressão do poder constituinte? Não, não vai suprimir o poder constituinte. Falência da sociedade burguesa? Não, é a burguesia que está à ascensão. Paridade do tratamento jurídico, todos são iguais perante a lei. Abolição dos partidos políticos também não tem nada a ver nessa resposta. Beleza? Vamos ver o que se colocou na quarta questão. Quarta questão. Tem do ponto de vista da história e do ponto de vista da sociologia. Como eu estava te falando, ó, observa como que a parada é bem interdisciplinar. Inspirada nos ideais iluministas, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão pôs fim ao privilégio jurídico e de partição política que existia na França do antigo regime e favorecia primeiro e segundo estados franceses. Tal documento declarava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, além de instituir o voto universal masculino na França. Tais medidas deram paridade jurídica ao terceiro estado francês. Paridade quer dizer igualdade perante a lei, igual ao primeiro e segundo estado. Do ponto de vista da sociologia, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é um marco histórico para conceito de cidadania, por estabelecer igualdade jurídica
de todos perante a lei. Então, questãozinha tranquila, letra D de dado. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Tá aí. Marcando. Professor, Sim. quando você fala de poder constituinte, você fala de monarquia ou você fala de qualquer poder? Tipo, por exemplo, o nosso presidente tem um poder constituinte. Poder constituinte é aquele que a Constituição determina. Sacou? Ah, Então, sim. o poder constituinte, ele é um poder de todos. Pode ser o poder constituinte determinado do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, o poder constituinte quer dizer as regras da Constituição estão acima de todos e se aplica a todos, com as suas devidas proporções, né? Então, tem aquilo que é o próprio do executivo, que a Constituição determina. Tem aquilo que é próprio do legislativo, que a Constituição determina. E aquilo que é próprio do judiciário, que a Constituição determina. Lembra que Entendi, os professor. três Obrigada. poderes são iguais, equivalentes e equilibrados. Essa é a base, inclusive, do iluminismo, né? A tripartição dos poderes. Teoria dos freios e contrapesos. É preciso ter poder para limitar o poder, evitar um abuso, evitar um autoritarismo ou um absolutismo. Tranquilo, Bruno. O André tinha falado a respeito de asserção. Foi terrível isso mesmo, né, André? Porque asserção significa afirmação categórica. Então, quando fala que era assertivo com relação aos indígenas, quer dizer, meu velho, que e deveria incluir aquilo que os indígenas têm, sacou? Aquilo que os indígenas sabiam. Não foi o que aconteceu. Então, quando fala que faz uma asserção, faz uma afirmação categórica de que aquilo é verdade. Uma palavra rebuscada, né? Vamos lá? Uma de Renascimento do ano passado. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa, eis a Teté aqui atrás. Ah, por isso você trouxe ela, né, Rondinelli? Para ela ficar olhando as merdas que a gente está fazendo aqui. Como eu te falei, eu coloco ela lá no meu banheiro, meu velho. Lá no meu banheiro social. E aí você vai lá fazer uma obrada e você fica olhando para ela. E aí tem hora que ela dá uma risadinha, tem hora que parece que ela até faz assim com o nariz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui, sacou? Mas cada vez que você olha para ela, depende do seu estado de humor, você vai ver ela de uma forma diferente, né? Sem contar que os olhos dela acompanham a gente, né? Se você for para um lado ou for para o outro, parece que ela está te acompanhando. Como a Mona Lisa, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, O Juízo Final, a Pietà e o Moisés, de Miguel Ângelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas, de Rafael, que permanecem ainda como modelo mais frequente da representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Observa, essas obras de arte, a Mona Lisa, a Última Ceia, Pietà, Moisés, as Madonas, todas elas são representações da pessoa humana. Todas elas são representações do homem. Valorização de tudo que é próprio da humanidade, sem ter aí uma questão de gênero, masculino ou feminino. Tudo aquilo que é próprio do homem deve ser valorizado. É o humanismo, meu camarada. É o humanismo sendo valorizado. E olha um detalhe bastante curioso, né? Quando você vê a Mona Lisa, está vendo os traços humanos, a perfeição e a imperfeição de cada um. Da Última Ceia, várias e várias pessoas se retratando num momento de coletividade.
Pietà e Moisés, esculturas imensas, onde você vê as proporções e a perfeição do corpo, sacou? As Madonas, a perfeição do belo, sacou? Da suavidade, das curvas. E aí, velho? E aí, a valorização. O humanismo é a base do movimento renascentista. Tudo aquilo que é próprio do homem deve ser valorizado. Deve ser valorizado e deve ser exposto. Não só os defeitos, mas também as virtudes. Né? Um detalhe para você poder sacar isso é você imaginar que, assim, apesar do movimento renascentista ser um movimento que ele é racionalista, cientificista, empirista, sacou? Que vai utilizar a razão, que vai utilizar a ciência, que vai utilizar a experimentação. Ele não é um movimento anticlerical. Porque na época do Renascimento, a Igreja Católica tinha um poder muito grande. Então, o que acabava acontecendo? Se você for lá, meu camarada, e faz uma crítica muito contundente à igreja, você para numa fogueira. O movimento que vai ser filho do Renascimento, e aí sim, além de defender o humanismo, o antropocentrismo, a razão, a ciência, o empirismo, é o iluminismo. E ele vai ser anticlerical. Mas isso aí é bem mais à frente. O iluminismo vai falar assim: o homem só será livre e feliz quando o último rei morrer enforcado pelas tripas do último papa. No iluminismo, o ataque à igreja é frontal e o anticlericalismo é declarado. Onde? Mas como que no Renascimento o camarada consegue defender a razão, a ciência, o empirismo num ambiente tão teocêntrico, tão religioso e tão baseado na fé? Aí, por isso que eu dou moral para os renascentistas. Como já dizia o velho malandro Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, tem que saber chegar, tem que saber falar, sacou? Boa parte do sucesso das suas conquistas estão da forma que você chega, estão na forma com que você se apresenta e fala, sacou? Uma ideia bem dada, meu velho, é uma chance de sucesso muito grande, sacou? Agora, se não tem ideia nenhuma, ou se é tosco, e é fogueira. Ah, então dá um exemplo. Vamos lá. A igreja, por exemplo, afirmava que o homem era um ser pecaminoso, defeituoso, sacou? Que sempre em pensamentos maléficos, incapaz de criar algo perfeito, dotado, meu velho, das mais variadas, dos mais variados defeitos, dos mais variados vícios. E aí vem os renascentistas e falam assim: bem, eu acho que não pode ser só isso. Porque baseado naquilo que a própria igreja fala, tomado em cima dos próprios escritos bíblicos, afirma que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem não pode ser apenas cruel, imperfeito, incapaz, dotado apenas de vícios, porque se ele for a imagem e semelhança do Criador, o Criador seria isso também. Eu não estou falando que ele é igual a Deus, mas ele é semelhante. E se ele é semelhante ao Criador, e o Criador é positivo, é criativo, é perfeito, o homem também pode ser criativo, perfeito, valoroso, sacou? Capaz de se melhorar, capaz de evoluir, capaz de se educar e não cometer os erros e os mesmos pecados sempre. Eu utilizei uma argumentação religiosa para poder afirmar a coisa que eu queria, sem atacar a igreja frontalmente. Sacou? E aí, esse movimento cultural inserido no processo de transição da Idade Moderna Europeia caracterizou-se pela validação da teoria geocêntrica? Não. É a heliocêntrica do Galileu Galilei, do Giordano Bruno, do Nicolau Copérnico, que vai falar que o Sol é o centro do sistema e os demais planetas giram e depois, melhor dizendo, orbitam ao entorno dele. Valorização da integração religiosa? Não. Se observa que vai haver críticas, né, meu velho? Vai haver críticas à igreja, mas críticas moderadas, beleza? E outro detalhe, muitas das obras de arte são obras de arte feitas ou patrocinadas pela igreja. Né? Então, se colocar que é um movimento anticlerical frontal, você erra. Afirmação dos princípios humanistas. Show de bola. Legitimação das tradições aristocráticas? Não. Se observa que aristocrático é aquele camarada que herdou terra, né? O camarada que tem o poder dele baseado na posse da terra, e o Renascimento é um movimento tipicamente burguês, então não é aristocrático.
incorporação das representações góticas. Não, como eu estou te falando, esse texto aí está falando a respeito de homens, humanismo, né, velho? Todos esses artistas que foram citados nesse texto têm isso aí. Então, letra C. Afirmação dos princípios humanistas. Vamos lá ver como que ficou esse gabarito. Aí, ó. C. O Renascimento cultural, um movimento cultural amplo que surgiu no norte da Itália no século XIV, então a igreja era forte demais, né? Foi um movimento urbano associado aos valores burgueses, não os aristocráticos. Caracterizado pelo humanismo, que é a valorização de tudo que é próprio do homem, antropocentrismo, o homem é o centro das explicações, racionalismo, uso da razão, empirismo, experimentação para você saber se aquilo é real ou não. Não vou me basear em explicações místicas ou metafísicas, mas naquilo que eu sinto, naquilo que eu toco, naquilo que eu presencio. Hedonismo, valorização dos prazeres, individualismo, se cada um desenvolver sua potencialidade dentro dos padrões morais e da ética, toda a sociedade cresce como um todo. E o naturalismo, valorização da natureza e a observação dela para o entendimento da própria ciência. Do ponto de vista das artes, ó, o humanismo era a base do movimento renascentista. Nesse sentido, o processo de valorização do homem, incluindo suas capacidades e qualidades, como eu acabei de falar, ser criativo, inventivo, positivo, perfeito, gerador, passou a ser visto nas artes renascentistas. Show de bola? Massa? Vamos para a próxima. Sexta questão. Tá aí. Difícil essa, tá? Essa é mais difícil. Não, o humanismo não nega a doutrina cristã em si. Ele fala que se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele é capaz de ser um ser criativo, como eu te falei, inventivo e positivo. O que é anticlerical é o iluminismo. Pode crer, Bruno. Que bom que você viu agora. Um detalhe massa, Bruno, é que os humanistas eles vão falar assim, não pode ser falar só das coisas ruins do ser humano, ele tem outro lado, sacou? E é justamente esse outro lado do ser humano, o positivo, inventivo, criativo, que é mostrado nas obras de arte, provado nelas, né? Nas ciências. Todas essas características que eu falei estão incluídas no humanismo. Sacou, Vinícius? Você imagina que quando eu valorizo o homem ele vem só ao mundo e ele vai só desse mundo. Vem pelado e volta pelado. Assim como o antropocentrismo está incluído dentro do humanismo. O humanismo ele é o arcabouço e dele sai todas as outras características. Sacou? Do humanismo se valoriza o homem, tanto qualidades quanto defeitos. O indivíduo, eu, homem, sou um indivíduo. Se cada um desenvolve sua potencialidade, o coletivo cresce. O raciocínio é de quem? Do homem. Quem inventa a ciência? O homem. Sacou? Quem observa a natureza? O homem. Sacou? Quem retorna aos valores da antiguidade clássica? O homem. Então, tudo incluído dentro. Isso aí, Bruna. Isso aí. Tem que imaginar que os camadas têm que saber chegar, tem que saber falar. Ou vai para fogueira. Vamos lá? Que essa aí é mais amplificada, essa é um pouco mais difícil, tá, galera? O texto, que o texto não é um texto que ficou pum, diretão para você poder sacar, não, mas vamos lá ver qual é que é. Ah, pediu para dar mais um minutinho. Vou dar mais um minutinho.
Beleza. Vamos lá. A principal característica da situação social dos anglo-americanos, ou seja, de ingleses e pessoas nascidas aqui na América, é seu caráter eminentemente democrático. Anglo-americanos são os ingleses e os descendentes de ingleses nascidos aqui. Então, é seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os emigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra, ou seja, as pessoas que vieram para cá, não foram pessoas que foram trazidas para cá, sacou? Para isso, contribui a influência das leis de sucessão. Sucessão é das leis que se sucedem, sacou? Das leis que vão adiantando uma a outra. Uma sucessão é um após o outro, o que se sucede, beleza? Estabelecidas de uma maneira, as leis de sucessão, uma que vai sucedendo a outra, reúnem, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder. É um texto bastante complexo, esse texto do Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville é um historiador francês, né? E ele está falando aí a democracia na América, e eu fico meio bolado quando o historiador vai lá e chama os Estados Unidos de América, sacou? Esse aí é um francês, chamando Estados Unidos de América como se o resto daqui não fosse América também, sacou? Ele está apenas afirmando um termo como os caras de lá se afirmavam, sacou? Como eles se chamavam. E aí vão de novo ler o texto e você sacar, ó. A principal característica da situação social dos anglo-americanos, ingleses e seus descendentes é seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os imigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra, ou seja, as pessoas que saíram da Inglaterra e foram para a Nova Inglaterra, que são os colonos, fugindo de perseguições religiosas, fugindo de efeitos da Revolução Industrial, fugindo de efeitos de guerras políticas, sacou? Por isso, para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Estabelecidas de uma maneira, as leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder. Os senhores se lembram que quando a gente viu falar a respeito de colônias na América Portuguesa, na América Espanhola e na América Inglesa, nós vimos que aqui existia uma parada chamada de quê? De quê? Self-government. Esse self-government é autogoverno, sacou? Aquela tal de política de negligência salutar, que alguns vão até mesmo questionar esse tema, falar assim, a Inglaterra chegou aqui com os colonos na América e não encontrou nem ouro nem prata e abandonou os caras porque não tinha nada que dava lucro. Bem, a parte sul das 13 colônias eram plantations muito lucrativas, cara. Você falar que abandonou por conta própria porque não dava lucro é um equívoco, sacou? Aí você fala, pô, então qual que é a parada? Na verdade, em parte isso é certo. Você imagina que os colonos que vão viver no centro e no norte das 13 colônias são áreas temperadas a frias, que não vão ter gênios tropicais e nem vão ter nada de metal e pedra preciosa. No entanto, meu camarada, o que vai acabar acontecendo é o quê? É que a Inglaterra passava por dificuldades econômicas e políticas internas. Sobe rei, cai rei, decapita rei, guerra civil, guerra com a Escócia, implanta uma república ditatorial, volta à monarquia, tenta absolutismo, passa a ser monarquia parlamentarista. Agora, depois que eles consolidam isso, meu velho, aí a parada anda, né? E aí? O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma de criação de um ambiente propício ao quê? Consolidação dos valores burgueses. A maior parte dos camadas que saíram da Inglaterra e vinham para cá eram calvinistas. E esses calvinistas, meu camarada, eram, na sua maioria, aqueles que pregavam o livre comércio, sem interferência do Estado na economia, sacou? Tinham liberdade para produzir, faziam um comércio triangular, geriam suas próprias escolas, geriam suas próprias igrejas, geriam seus próprios negócios e mercados. Show de bola? Bem, senhores, nosso período encerra aqui, passou rápido, né? Passou rápido, vai até 9h40 mesmo, é isso mesmo, tenho quase certeza. Encerramos aqui e eu vou colocar esse gabarito para vocês depois das 4 da tarde, o gabarito completo. Mas deixa eu colocar o gabarito pelo menos aqui nas letrinhas, para vocês não ficarem no vácuo, né, cara? Vamos lá. 1B, 1B, 2A, 3C, 4 dado, 5C,
6, bola. 7, bola. 8, 9, 10, dado. E 11, 11, R não. Beleza? Tá aí o gabarito de todas. Os comentários vão depois. Foi rápido mesmo, Isabela. Foi rápido mesmo, André. Valeu. Vou para a próxima turma. Beijo para vocês. Até de tarde, para quem vier participar do TQD. Beijão. Tchau, galera.